Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, para a gente falar sobre o nosso gigante da colina. Um dia de zero movimentação, um dia de muitas perguntas e de zero respostas. Ninguém veio a público para falar nada, para dar uma explicação do que vem acontecendo, desse início horroroso do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. E o torcedor, meu amigo, fica sem nenhuma resposta. Uma situação constrangedora, eu diria. Esse silêncio é constrangedor. Enfim, a gente vai conversar sobre isso e vamos falar sobre o Marcelo Cabo, né? Marcelo Cabo vai ficar. Até domingo ele está garantido no cargo e vai para o jogo contra o Brusque em São Januário. Então, depois da vinheta a gente vai trocar essa ideia, mas antes da vinheta rodar, eu sei que você está pé da vida, mas se você gosta aqui do trabalho, o seu like é importante para ajudar aqui no crescimento do canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá galera, vamos aqui conversar, né, sobre essa sexta-feira nebulosa no Vasco da Gama, uma sexta-feira que o torcedor esperava por respostas, né? O torcedor queria uma explicação. E eu tô gravando esse vídeo aqui já às 6 horas da tarde dessa sexta-feira, dia 25 de junho, e até agora zero explicação. Ninguém da diretoria veio, sei lá, postar um Twitter, dar uma coletiva de imprensa, dar uma entrevista para algum veículo, né, para algum canal aqui do YouTube, para o Globo Esporte, para qualquer site, qualquer veículo de comunicação, zero. Ninguém falou absolutamente nada. As últimas palavras, né, que tivemos e que dá uma impressão horrorosa para o torcedor foram as duas entrevistas pós-jogo de ontem, né, do Marcelo Cabo e do Marquinhos Gabriel, onde ambos dizem que o time está evoluindo, que o time está no caminho certo, etc e tal, o que não é o sentimento do torcedor. O torcedor vê que parece que eles estão vivendo numa bolha, numa realidade paralela, nada daquilo que eles dizem na coletiva. Aliás, entrevista coletiva do Marcelo Cabo, eu sinceramente não tenho saco mais para ver, que é sempre a mesma coisa. Enfrentamos uma grande equipe, estamos numa evolução, o time estava bem até o minuto tal, etc e tal, papapá. É sempre a mesma coisa, o roteiro é sempre o mesmo, muda só o jogo, porque as explicações do fracasso depois do jogo são sempre os mesmos. E como eu estava dizendo, né, o torcedor não tem uma resposta. As duas declarações que a gente tem são a do Marquinhos Gabriel dizendo que o time está no caminho certo e o do Marcelo Cabo dizendo que o time fez uma boa partida, que o time evoluiu. Então essa é a declaração oficial do Vasco, né, praticamente. Os dois ali, depois ninguém veio a público para dizer, para pelo menos, cara, fazer um afago no torcedor, né, dizendo que, olha, as coisas não estão saindo como a gente esperava, mas a gente vai trabalhar aqui internamente para mudar e para recuperar aqui os trilhos o mais rápido possível. É o mínimo que o torcedor merecia, né? Mas a diretoria, o senhor Alexandre Pássaro, o departamento de futebol, optou pelo silêncio, né? Ninguém sabe o que está acontecendo, todo mundo quietinho, como se nada tivesse acontecido ontem. Aliás, como se nada estivesse acontecendo nesse início de Série B, né? Porque se ontem fosse uma derrota isolada, perder para o Cruzeiro no Mineirão, o Cruzeiro é uma camisa gigante, mesmo com esse elenco fraco que hoje tem o Cruzeiro, um dos mais fracos da história do Cruzeiro, é o Cruzeiro no Mineirão, beleza. Se não tivesse perdido por Avaí em casa, por Operário em casa, não tivesse feito esses vexames, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, uma derrota ontem, o pessoal ainda ia deixar passar batido, né? Não, perdeu fora de casa pro Cruzeiro, vamos lá, o trabalho segue. Mas é um conjunto de coisas, né? É uma derrota jogando absolutamente nada contra o Cruzeiro, derrota em casa sendo dominado pelo Avaí, derrota em casa pelo Operário, enfim, um início assustador, o pior início de Série B da história do Vasco. Essa quarta participação do Vasco é a que o Vasco começou aí pior. E com dados preocupantes, né, cara? Surgiu uma informação já ontem à noite, hoje pela manhã também, que na temporada passada, por exemplo, o América Mineiro e a Chapecoense, primeiro e segundo colocados ali da Série B do Campeonato Brasileiro, esses clubes perderam apenas 5 jogos. Eles perderam 5 jogos durante toda a Série B. E o Vasco já perdeu 3. Então é difícil imaginar que o Vasco, enfim,
Complicado, né, cara? Um aproveitamento pífio de 38% na Série B, um aproveitamento que se o Vasco mantiver vai fazer só 44 pontos na competição e ninguém dá uma resposta. O dia foi de silêncio. É um monte de perguntas, o torcedor tem um monte de perguntas. Olha, o que está dando errado? Por que o Marcelo Cabo vai continuar? Por que o Marcelo Cabo não é demitido? O que vocês pensam do trabalho do Marcelo Cabo? Por que o Vasco começou mal assim em Série B? O elenco é esse aí mesmo? Tá fechado? Vai com esse time aí pro final da temporada toda, pro restante da Série B? Vai ter contratação? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aí no clima, no ambiente? Nada, ninguém. Aí é um monte de pergunta que fica pipocando e ninguém dá resposta, né? Ninguém vem a público para dizer absolutamente nada. E de certa forma acaba colocando até o treinador no paredão ali, né? Porque o treinador fica tomando bombardeio e ninguém da diretoria se manifesta para dizer, olha, a gente está mantendo o treinador por conta disso aqui, ó. Isso. É por isso que a gente está mantendo ele, porque a gente confia no trabalho. Ninguém deixa o treinador ser bombardeado e ninguém vem a público também falar absolutamente nada. Não sei, a bolha que o futebol do Vasco está vivendo é realmente preocupante, cara, preocupante, porque o início de Série B é horroroso, é ridículo, enfim, muito abaixo do que essa camisa merece e ninguém fala absolutamente nada, o torcedor não tem nenhuma resposta. Bom, e o que temos de concreto é que Marcelo Cabo fica no cargo, né? Marcelo Cabo será o treinador do Vasco na partida de domingo, 9 horas da noite, contra o Brusque em São Januário. Se fosse para ser demitido, já teria sido demitido hoje pela manhã ou ontem depois da partida, né? Não foi demitido até agora, então Marcelo Cabo continua, mesmo sem nenhuma manifestação do departamento de futebol, ninguém vê a público falar nada sobre o treinador, então significa que o treinador fica no cargo, assim como foi na semana passada, né? O Vasco perde para o Avaí, tem uma pressão gigantesca em cima do trabalho do treinador, mas mantiveram ali contra o CRB. Aí ele ganha do CRB, tem uma sobrevida, agora perde para o Cruzeiro, essa sobrevida acaba e agora vai para a partida contra o Brusque, que é mais uma vez o deadline do Marcelo Cabo, né? Se ele perder essa partida, não vai ter clima para ele continuar em São Januário. Aí se ele ganha, ele tem mais uma sobrevida, né? Aí vem a partida contra o Goiás, que é uma partida um pouco mais difícil. Aí pode ganhar do Brusque, aí perde depois pro Goiás e continua a mesma coisa. E a gente passa semana, a gente vai ficando nessa e quando vê, meu amigo, a faca já foi pro brejo, não tem mais como recuperar o tempo perdido. Bom, e falando em Marcelo Cabo, hoje teve o julgamento por conta das expulsões na partida contra o Brasil de Pelotas, né, onde ele e o filho foram expulsos, e o Marcelo Cabo recebeu uma advertência por conta dessa expulsão contra o Brasil de Pelotas. Já o Gabriel Cabo, seu filho e auxiliar do treinador, foi suspenso por uma partida nesse julgamento de hoje. Então, no mais é isso, né? Apesar de toda a pressão, apesar de toda a insatisfação da imprensa, dos torcedores, de todo mundo que cobre o Vasco, da falta de resposta, né, insatisfação de como o futebol está sendo levado, zero respostas hoje. Marcelo Cabo continua, ninguém fala nada, ninguém vem a público dar uma satisfação para o torcedor, continuou a mesma coisa até domingo. E aí domingo vê o que acontece, né? Se ganhar do Brusque, o treinador continua, se perder ou não conseguir uma vitória, né, empatar, vai ser muito difícil imaginar numa permanência do Marcelo Cabo. Um início muito assustador, galera, muito assustador esse início do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, é desgastante. É desgastante. Eu estava vendo outros canais aqui no YouTube, o pessoal comentando também sobre o Vasco, quem está aqui no dia a dia, né, falando sobre o Vasco, o sentimento de todo mundo é igual, é de desgaste, é de realmente tá com a sanidade mental já em frangalhos, todo mundo de saco cheio, né? Eu acho que a palavra é essa, todo mundo de saco cheio, com a forma como o Vasco joga, todo jogo do Vasco é a mesma tortura, aí passa uma semana e nada muda, chega no jogo é a mesma coisa, os mesmos erros, tá aí desde do início do Campeonato Carioca cometendo os mesmos erros, os erros não são corrigidos e não tem uma resposta, não tem uma explicação, enfim, cara, é desgastante, complicado, mas a gente segue aí na luta, cobrindo o dia a dia do Vascão, o treinador continua até domingo e qualquer novidade, né, a gente vai informando também aqui no canal. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!